Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A análise retrô de hoje é 3 em 1. É sobre o Real Madrid, que ano sim, ano não, entre as temporadas 97-98 e 2001-2002, conquistou 3 títulos da Champions League. Estamos falando da 7ª, da 8ª e da 9ª orelhudas que o clube levantou. Foi a época em que o clube quebrou o jejum de 32 anos sem ser campeão europeu, e também foi o início do que ficaria conhecida como a Era Galáctica, com a política de contratações estelares do Florentino Pérez, que assumiu a presidência do clube pela primeira vez durante esse processo. Vamos começar com o time da temporada 97-98. Deixa eu só ver aqui a altura da prancheta no vídeo, para não ficar cortando. Acho que essa altura aqui tá boa. E podemos começar, né? Time comandado pelo técnico Jupp Heynckes, da Champions de 97-98. Ilner no gol, Panucci na lateral direita, Hierro e Sanches, os dois zagueiros, Roberto Carlos na lateral esquerda. Fernando Redondo é o primeiro volante, Carambeu e Seedorf, os vértices laterais do losango, com o Raul na ponta de lança. Morientes e Mihajlovic eram os dois atacantes. Esse elenco ainda tinha nomes como os jovens Iker Casillas, com 17 anos, Guti, com 21, Zé Roberto, com 23 e Sávio, com 24, além do veterano lateral direito Uchendo e o atacante croata Davor Šuker. O time jogava num 4-3-1-2, né, o losango de meio campo, muita liberdade para os dois laterais atacarem a profundidade, até porque o time contava com dois centroavantes e um camisa 10, né, um segundo atacante fazendo essa camisa 10 aqui na ponta do losango, beleza? Que era no caso o Raul. O primeiro volante do time é um dos melhores da história, né? O Fernando Redondo, argentino, extremamente técnico, canhoto, elegante, né? Tinha um ótimo passe, recuava aqui para buscar a bola entre os dois zagueiros, era o cara que fazia essa ligação da defesa com o ataque, também a proteção da defesa. Era muito bom jogador. Ele era auxiliado aqui pela direita pelo Carambeu, que era um segundo volante, bem mais defensivo do que o Seedorf, que jogava pela esquerda, e a gente vai falar dele já já. E aí ficavam esses dois jogadores aqui meio que na proteção, fazendo, né, a contenção do meio campo e fazendo a proteção principalmente dos dois zagueiros. Na esquerda jogava o Seedorf, que era um autêntico camisa 8 armador, também de muita força física, mas que tinha principalmente as suas grandes virtudes: a bola, a visão de jogo, a qualidade no passe, a bola parada, e ele era o grande articulador de jogadas desse time do Real Madrid. Então, por vezes, a gente podia ver o sistema variar para um quadrado no meio campo, com o Seedorf ficando mais aqui à esquerda, porém numa posição mais avançada, o Carambeu à direita mais recuado junto com o Redondo, e o Raul, que era esse segundo atacante, ficando aqui um pouco mais na direita. O Raul, como eu disse, é um segundo atacante. Em tese ele deveria jogar mais à frente, na dupla de ataque, mas como o Heynckes via nele a capacidade de jogar entre linhas necessária para desempenhar a função de 10, até porque o time tinha dois centroavantes segurando os zagueiros na área, ele entendia que esse espaço era o adequado para que o Raul pudesse ser aproveitado no time. Inclusive, por ser canhoto, a tendência dele era cair um pouco mais da direita para dentro, puxar para a entrada da área e finalizar com o seu pé esquerdo. E é claro que a jogada aérea era um grande forte aqui desse Real Madrid, até por isso os laterais iam muito no fundo, cruzar a bola para os dois centroavantes. E na esquerda o Roberto Carlos ainda tinha a permissão para fazer algumas diagonais na área, visando ali a bomba que ele tinha na perna esquerda, as finalizações que eram realmente muito boas, beleza? Defensivamente falando, esse Real ele tinha uma variação para um 4-4-2, né? Os dois laterais voltando aqui para a primeira linha, o Seedorf abrindo ligeiramente pela esquerda, o Carambeu ficando realmente como um segundo volante por aqui, o Raul sobrando juntamente com o Mihajlovic, e o Morientes ele podia voltar um pouco mais aqui pelo lado direito, beleza? Então o Real Madrid tinha essa variação defensiva para o 4-4-2. A campanha do Real Madrid na Champions 97-98 foi a seguinte:
liderou o grupo D, que tinha Rosenborg, da Noruega, né, ganhou de 4-1 e perdeu de 2-0 para eles. O Olympiacos da Grécia vencendo por 5-1 e empatando por 0-0. E o Porto de Portugal vencendo os dois jogos, né, por 2-0 e por 4-0. Nas quartas de final encarou o Bayer Leverkusen, empatou por 1-1 fora e venceu por 3-0 em casa. Nas semis, 2-0 contra o Borussia na Espanha e 0-0 contra eles na Alemanha. E na decisão, jogada em Amsterdã, 1-0 contra a Juventus, gol do Mihajlovic. Muitos também vão se lembrar que no fim daquele ano o Real Madrid também é campeão mundial, em cima do Vasco da Gama, inclusive, né, vencendo por 2-1. O Nasa abriu o placar para os merengues, o Juninho Pernambucano empatou para os Cruz Maltinos e o Raul deu números finais ao jogo depois de um grande lançamento do Seedorf. E aí a gente chega ao time da temporada 99-2000, né? 2 temporadas na frente. Talvez o time menos brilhante desses 3 que nós vamos fazer nessa análise. Algumas figuras eram remanescentes do ano anterior, mas perderam espaço. Outras foram negociadas no meio da temporada, como o Seedorf, por exemplo. E na grande decisão, o novo técnico, né, o Vicente Del Bosque, optou por uma escalação com 3 zagueiros. Eu vou focar nessa escalação que começou a final, beleza? Cacilhas, com 19 anos, era o goleiro. Michel Salgado, na lateral direita. Aitor Caranca, Ivan Elgueira e Ivan Campo, os 3 zagueiros. Roberto Carlos na lateral esquerda. Redondo e McManaman, os 2 volantes. Raul, ainda que encostando no meio campo e ataque, né, meio atacante, essa posição mais entre linhas. E a dupla de ataque com Nicolás Anelka e Morientes. Esse elenco ainda tinha nomes como o Fernando Hierro, como o Sanches, como o Carrembo, o Sávio, além de figuras que se destacaram muito posteriormente, como o Colo Makelele, o Flávio Conceição e o Santiago Solari. Beliscaram a titularidade em algum momento posterior ao desse time aqui de 2000, beleza? Era um time que, primeiramente, é importante lembrar que o Ivan Campo, né, que jogou aquela final como zagueiro, é na verdade volante. E posteriormente o próprio Elgueira jogou por vezes também como volante. A ideia era ter nessa linha de 5 atrás sem bola 2 objetivos. Uma maior qualidade nos passes, com esses 2 jogadores que eram muito bons passadores, e uma liberdade maior, principalmente por Roberto Carlos subir quase como um ponta. É bem verdade que com bola era um 3-5-2, né, o Michel Salgado também jogando mais adiantado, mas em características ele era bem menos ofensivo do que o Roberto Carlos, que atacava muito, tanto a linha de fundo quanto a diagonal, e poderia fazer muito bem essa parceria aqui, deixando o Salgado um pouco mais atrás. Aí o Ivan Campo, que como volante já naturalmente faz funções de cobertura de lateral, quando o Roberto Carlos subia, seja por fora ou por dentro, ele também poderia ficar por aqui, beleza? A campanha, um grupo muito semelhante ao de 97 e 98, novamente com Porto e Olympiacos, e um outro adversário norueguês, dessa vez o Molde. Foram 4 vitórias, né? 4-1 e 1-0 no Molde, 3-1 no Porto e 3-0 no Olympiacos. Um empate na estreia, o insano 3-3 contra os gregos, e uma derrota de 2-1 para os portugueses. Nas quartas, 3-0 no Manchester United na ida e derrota por 2-0 na volta. Passou, né, na somatória dos resultados. Nas semis, mais uma vitória e uma derrota. 2-0 em casa contra o Bayern de Munique e derrota por 2-1 na Alemanha, também somando os placares agregados, deu vantagem aí para o Real Madrid. Na decisão em Paris, diante do Valência, vitória por 3-0. Gols de Morientes, McManaman e Raul. Nesse time, o time perdeu a disputa do Intercontinental, né, diante do Boca Juniors, por 2-1. E lembrando que o Mundial da FIFA, que aconteceu no Brasil e que o Corinthians ganhou, aconteceu no início, tá, de 2000, ou seja, durante a temporada, mais ou menos ali na segunda metade da temporada europeia. O Real Madrid participou dessa competição como campeão europeu de 98. Naquele ano, 8 clubes participavam. E os 2 últimos campeões europeus, no caso o Real Madrid e o Manchester United, estiveram na competição. Em julho daquele ano, a grande estrela contratada na temporada, né, 2000-2001, pelo presidente Florentino Pérez, que prometeu a vinda dele caso fosse eleito, o craque do rival Barcelona, Luís Figo, chegou ao clube e para a temporada seguinte, né, 2001-2002, chegou o segundo galáctico, Zinedine Zidane,
que estava na Juventus, e nem nos seus maiores sonhos o Real Madrid imaginaria o quão importante o Zidane seria para aquela temporada, beleza? Vou ajeitar aqui minha prancheta mais uma vez para a gente poder falar desse time base que o Real Madrid conseguiu montar. Tá na mão. O Casillas tinha perdido a posição para o César Sanches e entra durante a final da Champions daquela temporada. Então o Casillas ele foi reserva a maior parte da temporada, mas na final ele entra, né, aos 23 do segundo tempo mais ou menos, e joga aquela decisão. Salgado na lateral direita, Hierro voltando ao time titular, dessa vez ao lado do Helguera, Roberto Carlos na lateral esquerda, Solari e Makelele, os dois volantes, Figo e Zidane, os dois meias, Morientes e Raul, os dois atacantes. Esse time jogava no 4-2-2-2. Já não tinha mais figuras como o Redondo, por exemplo, mas tinha um time forte. O Salgado já tinha que fazer uma função de lateral base, né, formando uma linha de 3 com o Helguera e o Hierro. O Makelele, ele era o volante que jogava mais à frente da defesa, né, como se fosse o vértice mais avançado de um losango defensivo. Mesmo tendo o Solari como segundo homem, o Solari subia mais, né, para o setor de armação, ganhava a companhia do Zidane, que saía do flanco aberto e centralizava com a bola, abria o corredor para as subidas do Roberto Carlos, e aí o Figo era o ponta-direita que jogava na linha do meio campo, mas abria para ser o cara que dava amplitude, que acelerava aquele lado com muita qualidade individual para o drible, que era o principal diferencial do Figo. E o Raul passou a fazer parte da dupla de ataque, né, circulando um pouco mais por trás do Morientes. Por vezes era possível ver até um desenho de um 4-2-3-1. Se a gente fosse trabalhar com o sistema base, o Raul fazendo esse pêndulo aqui por trás do Morientes fazia mais ou menos um 4-2-3-1. Mas de fato era um 4-2-2-2 base que defendia, né, em 4-4-2, com o Figo e o Zidane recuando aqui para a segunda linha de 4, e atacava no 3-1, 4-2, com Makelele na frente da trinca. Trinca essa formada pelo Salgado, Hierro e Helguera. Solari se juntando ao Zidane na armação. Figo se mantendo aberto pela direita, Roberto Carlos subindo pela esquerda e os dois atacantes na frente. Campanha na Champions 2001-2002. Inclusive, essa camisa aqui é dessa temporada, 2001-2002. Ano do centenário do Real Madrid. Não sei se vai dar para ver. É uma camisa, inclusive, que leva o nome do Figo às costas. E a campanha na Champions 2001-2002 foi a seguinte: liderou o grupo A com 4 vitórias, um empate e uma derrota. Por sinal, as 3 campanhas tiveram isso em comum, né? Esse número de vitórias, empates e derrotas igual. Vitória por 2-1 e empate por 1-1 com a Roma. 2 vitórias sobre o Anderlecht da Bélgica, né? 4-1 e 2-0. E uma vitória por 4-0, além de uma derrota por 2-0 contra o Lokomotiv da Rússia. Nas quartas, derrota por 2-1 e vitória por 2-0 contra o Bayern. Na semi, clássico contra o Barcelona, vitória por 2-0 e empate por 1-1. Na decisão em Glasgow, na Escócia, contra o Bayer Leverkusen, vitória por 2-1, o gol do título, o golaço do Zidane, de voleio, de pé esquerdo, de fora da área, de primeira, no ângulo, considerado por muitos o maior gol da história da final da Champions League, tanto pela importância, quanto pela dificuldade e principalmente pela beleza desse gol, que é espetacular. A partir daí, o Real, né, na figura do Florentino Pérez, pegou pesado no mercado, nessa filosofia de investir em grandes estrelas. Chegaram nas temporadas seguintes nomes como Ronaldo Fenômeno, David Beckham, Michael Owen, Robinho, Ruud van Nistelrooy. Toda a temporada chegava ao clube uma superestrela, mas nem sempre deu certo, muito por conta de perdas importantes que o clube passou a ter no sistema defensivo. As mais emblemáticas dela, o Fernando Hierro e principalmente o Clos Makelele. E essas perdas não foram tão bem repostas, né? Muitas vezes apostando em jogadores ou com qualidade técnica inferior ou em nomes da base. Inclusive ganhou da imprensa o apelido de ser um time de Zidanes e Pavones. Os Zidanes eram os craques do meio para frente. Os Pavones eram uma alusão ao zagueiro da base do clube, né, o Paco Pavon, que simbolizava a falta de investimento à altura na defesa.
e o Real entrou em mais um jejum de Champions. Foram 12 temporadas sem levantar a orelhuda, até ganhar a 10ª em 13 e 14, inclusive sendo eliminado 6 vezes seguidas na fase de oitavas de final, entre 2004, 2005 e 2009 e 2010. Então, para quem gosta de falar, galera, que a camisa do Real Madrid pesa na Champions, ele é sempre um favorito, perde a graça, sempre ganha, sempre chega longe. Durante os 6 anos em que ganhou, ano sim, ano não, esse discurso serviu. Mas durante os 32 de jejum, que antecederam a conquista da 7ª, e entre os 12, entre a 9ª e a 10ª, esse discurso ficou adormecido. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!